Fala, confeiteiros, eu sou o Gabs e no vídeo de hoje a gente está de volta com a minissérie fazendo um bolo do começo ao fim. Nos vídeos anteriores a gente já fez a massa e os recheios que a gente vai precisar para fazer a montagem desse bolo. E no vídeo de hoje a gente vai justamente fazer a montagem desse bolo. Então vem comigo que a gente vai dar continuidade a essa minissérie. Se você ainda não assistiu a primeira parte e a segunda parte, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Simbora! Esta é a segunda minissérie deste ano e nessa minissérie a gente está fazendo um bolo vertical. O que é um bolo vertical? É um bolo cuja fatia vai ter os recheios e a massa na vertical e não na horizontal. Se você não faz ideia de como isso vai ser feito, hoje você vai entender porque a gente vai fazer justamente a montagem do bolo. Mas para você chegar nesse ponto onde estamos, você precisa ter assistido a parte 1 e a parte 2 dessa minissérie, que já foram ao ar, já estão aqui no canal. Então caso você tenha perdido alguns desses vídeos, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Caso você já esteja em dia, esteja aqui conosco para a próxima etapa, vamos seguir em frente agora nesse vídeo, onde a gente vai fazer a montagem. Vai falar também sobre o ganache da blindagem, que a gente vai passar nesse bolo, que também é um assunto que a gente já falou aqui no canal algumas vezes. A gente vai dar uma relembrada pra gente entender o que é isso e como a gente vai fazer isso nesse bolo. Então, se você tem acompanhado até aqui, você sabe que a gente já tem o nosso doce de leite cremoso caseiro que a gente fez, nosso creme, nossa pasta de maçã com especiarias e a nossa massa de genoise em folhas que nós cortamos ao meio até o vídeo passado. Então, só para recapitular, a gente assou as nossas folhas de genoise e a gente cortou essas folhas no sentido do comprimento. Então, a gente teve duas folhas de 45 por 32 e a gente vai medir esses 45 centímetros e vai cortar ao meio. Então vai ficar 22 centímetros e meio para um lado e 22 centímetros e meio para o outro. Então a gente vai ficar com duas faixas de 22 centímetros de largura e 32 centímetros de comprimento. Poderia ser ao contrário? Poderia você cortar no outro sentido e você dividir os 32 por 2 e a gente vai obter 16 centímetros de cada lado e a gente vai ter duas faixas de 45 centímetros de comprimento e 16 centímetros de altura. O que isso muda? A altura e a largura do seu bolo. Da forma como a gente está fazendo no vídeo aqui hoje, a gente vai obter um bolo mais estreito com um diâmetro menor e uma altura bem maior. Se você cortar no outro sentido, você vai obter um bolo mais baixo e mais largo. E aí, assim por diante. Você poderia cortar, de repente, em 3 faixas, cada folha você cortar em 3 partes. Poderia. O que isso muda? Novamente, a largura e a altura do seu bolo. Com 3 faixas, o seu bolo vai ficar ainda mais largo e ainda mais baixo. Isso vai da estética e do bolo que você quer fazer. Não há um impedimento aí de o que é correto ou não ser feito. Então aqui nós pegamos a nossa folha, mais uma vez, 45 por 32, dividimos esse 45 em 2, cortamos no meio e temos 4 faixas de massa. E para começar a montagem desse bolo, a gente vai começar espalhando os recheios que a gente fez nessas folhas, enrolando uma dentro da outra. Então a gente vai pegar uma primeira folha e vai espalhar uma camada do nosso doce de leite caseiro sobre ela. Você vai espalhar com cuidado, com uma espátula, porque você quer espalhar de forma uniforme e sem correr o risco de você quebrar ou rasgar a sua massa. Então vai espalhando com cuidado. Se você tiver com recheio na geladeira, dá uma leve esquentada nele no micro-ondas para que ele volte à temperatura ambiente e fique um pouco mais cremoso, mais pastoso para você mexer. Não deixe ele quente, muito líquido também, porque senão o seu bolo não vai ter estrutura. Ele não pode estar muito firme para você não conseguir espalhar. Ele tem que estar numa textura bem cremosa que você consiga espalhar, porém não líquida e quente demais, porque senão não vai ter estrutura o seu bolo. Passou essa primeira camada nessa folha de genoise, a gente vai enrolar como um rocambole, sem segredo nenhum. Em qual sentido que a gente vai enrolar? O sentido mais comprido. Então tem uma faixa de massa comprida com 22 centímetros de altura e
32 centímetros de comprimento, esses 32 centímetros aqui vão ser enrolados. E aí você vai com cuidado, enrolando, com as mãos ajeitando para que ele fique o mais redondo possível. Terminou de enrolar, deixa esse rocambole separado na lateral e a gente vai pegar a próxima faixa de massa de genoase e passar outro recheio, outra camada de recheio. Então agora a gente vai passar uma fina camada de creme de maçã. Atenção, como a quantidade de doce de leite e de creme de maçã são diferentes, a gente tem mais doce de leite do que creme de maçã. O creme de maçã vai entrar numa quantidade um pouco menor para compor o sabor do nosso bolo. Então a camada de doce de leite vai ser mais grossa do que a camada de creme de maçã. Só para você entender, como a gente tem 4 folhas, a gente vai dividir cada recheio que a gente tem em 2. Então a gente vai dividir o nosso doce de leite em 2 partes, uma para cada folha, e a gente vai dividir o nosso creme de maçã em 2 partes, uma para cada folha. Então a gente vai espalhar metade do nosso doce de maçã nesta segunda folha, e nós vamos pegar o rocambole que a gente já tem, colocar em cima dessa folha que é de massa com o creme de maçã num cantinho e vai continuar enrolando com essa massa de rocambole que a gente já tem por dentro. Como se a gente estivesse fazendo o mesmo processo que a gente faz quando vai fazer um bolo de rolo tradicional enrolado. A gente vai rolar um rocambole dentro do outro. Só que com a massa de um rocambole, de uma genoase, é bem mais grossa do que a de um bolo de rolo, a gente vai obter um rocambole cada vez mais gordo. E é isso que vai se tornar o nosso bolo depois. Então, fez isso com a primeira camada, enrolou, colocou dentro da segunda camada, enrola, separa ali do lado e agora a gente vai repetir o processo. Próxima folha, espalha o restante do doce de leite, coloca o rocambole ali dentro, enrola novamente, sempre tomando cuidado para você sempre enrolar da melhor forma possível, no formato mais arredondado possível. E aí, por último, a gente vai fazer a última folha, espalhar o restante do nosso creme de maçã e enrolar todo aquele rocambole na última folha de creme de maçã. Vai chegar um momento que a folha não vai conseguir dar nenhuma volta no rocambole, porque ele já está muito largo, não tem problema, é assim mesmo. E aí, quando isso acontecer, nós vamos enrolar este rocambole dentro de uma fita de acetato. Então eu vou precisar que você tenha aí uma faixa, uma fita de acetato mais larga do que o bolo é. Então o bolo tem 22,5 de largura. A sua fita tem que ser no mínimo desse tamanho e que consiga dar a volta nesse rocambole inteiro. Então a gente vai prender bem este rocambole dentro dessa fita de acetato. Vai colocar ele de pé, porque a gente precisa que ele não fique com nenhum lado achatado. Se a gente deixar esse rocambole deitado, ele vai ter um dos lados mais reto e a gente não quer isso. Então a gente vai colocar esse rocambole de pé, vai prender bem com a fita de acetato. Eu grudei com fita adesiva o fecho do acetato. Você pode dar mais de uma volta de acetato nesse bolo, não tem problema nenhum. E vamos levar isso para a geladeira ou para o freezer para que ele ganhe estrutura e assente direitinho. No mínimo 5 horas de geladeira e no mínimo 2 horas de freezer, aquele esquema de sempre. Como aqui a massa da genoase não tem calda, ela tem um pouco mais de estrutura do que uma massa quando a gente umedece, uma camada de bolo que tem calda e tudo mais. Então aqui o bolo ele vai ter mais estabilidade nesse sentido. Porém, como as fatias estão de pé, você precisa respeitar esse tempo de geladeira, esse tempo de freezer, para que o seu rocambole não se desmonte, porque as fatias estão em pé. Então leva para a geladeira isso bem apertadinho, bem amarradinho e deixa guardado lá para que a gente consiga na hora de montar isso, passar ganache e decorar, que o seu rocambole esteja o mais perfeito possível. Enquanto o nosso bolo descansa na geladeira, nós vamos falar sobre a próxima etapa deste bolo, que é justamente o processo de ganachar, de blindar este bolo com o ganache para blindagem. Já falei sobre ganache para blindagem neste canal muitas vezes. Quase toda a minissérie a gente fala sobre isso. Fora as minisséries, eu já fiz vídeos no canal falando só sobre isso. Já fiz com chocolate meio amargo, já fiz com chocolate branco. Então isso já está muito bem explicado aqui neste canal. Eu vou deixar vídeos aqui embaixo, links de vídeos
onde eu falo sobre ganache para blindagem, aqui na descrição do vídeo. Porém, nós vamos entrar novamente nesse assunto, mas não com tanta profundidade assim quanto nos vídeos onde eu falo só sobre isso. Então, para a gente passar o ganache nesse bolo, eu escolhi utilizar um ganache branco apenas por uma questão estética. Qual que é a diferença de usar o branco ou o meio amargo? O branco, ele é menos firme, menos estável que o meio amargo. Se você sentir que o seu bolo não está tão bem estruturado, talvez seja mais interessante utilizar o ganache de blindagem de chocolate meio amargo. O de chocolate branco consegue trazer uma estrutura, mas não é uma estrutura tão forte quanto o do chocolate meio amargo. Outro ponto importante. Neste bolo, como em todos os outros, quanto mais reto ele tiver, menor vai ser a camada que você vai precisar passar. Então, se o seu rocambole tiver com um recheio, por exemplo, mal espalhado nas camadas e uma parte dele tiver mais fininha, a outra tiver mais gorda, ou uma parte dele tiver amassado, na hora de você passar o ganache neste rocambole, neste bolo, você vai precisar compensar essas falhas com o ganache e provavelmente você vai ter partes do seu bolo com camada muito mais grossa de ganache do que deveria e mais grossa de ganache do que em outros lugares. Aí a fatia vai ter partes com ganache mais grosso e partes com ganache mais fino. Isso pode acontecer principalmente em montagens de bolo como essa, que são um pouco diferentes do que a gente está acostumado. Então, quanto mais reto você conseguir deixar o seu bolo, melhor. Outra pergunta que sempre fazem também: chocolate fracionado ou chocolate puro, chocolate nobre, para fazer a camada de blindagem do bolo? Você pode utilizar os dois. Quais são as diferenças entre eles? Com o chocolate nobre, o resultado final de sabor e textura vai ser 1000 vezes melhor do que com o chocolate fracionado. Usando o chocolate fracionado, qual é a vantagem? A estrutura deste ganache, dessa camada, vai ser 1000 vezes mais forte do que com o chocolate puro, por conta da cristalização do chocolate fracionado não necessitar de temperagem e também ser muito mais resistente ao calor. Porém, isso não significa que não é possível fazer com o chocolate puro, tá? Então você pode escolher qual das duas opções você pode usar, dependendo dos seus critérios aí dentro do seu ateliê, dentro dos seus produtos, e definir qual é o melhor para você e no seu negócio. Porém, se você me pergunta qual vale mais a pena usar, se você utiliza bastante camada de ganache para blindagem, para cobrir bolos com pasta americana, sua camada sai fininha, bem feita, não vejo problema nenhum em utilizar o fracionado, porque é uma camada que muitas vezes acaba sendo excluída do bolo, não comida por estar junto com a pasta americana, e aí você consegue baratear um pouco o custo do seu produto. Mas nunca, em hipótese alguma, utilize chocolate fracionado ou ganache feito com chocolate fracionado para você utilizar nos recheios, nas massas e nas coberturas do seu bolo, que são parte do sabor do seu bolo, que complementam o sabor daquele doce que você faz, porque isso vai derrubar a qualidade do seu produto. Para a camada de ganache para blindagem, é possível sim utilizar com sabedoria um chocolate fracionado, caso você queira baratear um pouco o custo do seu produto. Não significa que não é possível fazer com o chocolate puro também. Para este ganache, nós vamos utilizar 2 ingredientes: chocolate branco fracionado e creme de leite. Também já recebi muita pergunta de vocês nos comentários sobre e ganache feito com água. Eu já vi ganache sendo feito com água. Eu já faço ganache, só que eu faço com água. Não há problema nenhum. Na confeitaria, na cozinha, existem diversas formas de você fazer diversas coisas. Então, o que eu ensinei aqui no canal até hoje foi o feito com creme de leite. Mas se você já faz ou aprendeu alguma outra técnica com outro profissional que faz com água, não há problema nenhum. Essas são as duas maneiras de você fazer o ganache para blindagem. Você pode fazer sim com água e se você já sabe disso, você sabe que as proporções são diferentes. Eventualmente aqui no canal eu posso vir a ensinar este ganache de blindagem feito com água, que até agora eu não ensinei, e para este bolo não era o foco aqui dessa minissérie a gente entrar nesse assunto novo. Então a gente está dando foco aqui para a técnica do bolo vertical, e mais pra frente um dia a gente fala sobre ganache feito com água. Se você já faz, pode fazer sim, não tem problema nenhum, são as duas formas de fazer. Então aqui a gente vai utilizar 1 kg de chocolate branco para
200 gramas de creme de leite. O creme de leite, eu estou utilizando um creme de leite com 17% de gordura e o chocolate é um chocolate branco fracionado. Para você preparar este ganache é muito simples. Você vai levar o chocolate ao micro-ondas ou em banho-maria. Se for no micro-ondas, derrete em potência baixa de 30 em 30 segundos, tira e vai mexendo. Se for em banho-maria, cuidado com a temperatura do fogão, cuidado com o vapor. E aí, quando esse chocolate estiver 100% derretido, você vai adicionar o creme de leite em temperatura ambiente. Se estiver gelado, o seu chocolate vai endurecer imediatamente e aí você vai ter pedaços de chocolate no seu ganache. Você não quer isso. Então, em temperatura ambiente, e homogeniza isso com uma espátula ou com fouet. Se você sentir que está com dificuldade de homogeneizar isso, você pode bater este ganache no processador, no liquidificador, ou com o mixer, ou até mesmo na batedeira. Por quê? Como é um ganache com baixa teor de umidade e alto teor de gordura, corre o risco dele se separar, dele não conseguir emulsionar direito, principalmente se o seu chocolate estiver com uma temperatura muito alta. Então, você precisa emulsionar isso através do batimento mecânico, tá? Então, caso você mexa esse ganache e sinta que ele não está conseguindo emulsionar e ficar cremoso, pode bater em alguma desses equipamentos que eu citei aqui para você. O que você precisa saber é, aos poucos isso vai baixar de temperatura, com o batimento mecânico vai homogeneizar, vai emulsionar e você vai conseguir utilizar. Não desperdiça, não joga fora a ganache que está mal emulsionado porque tem conserto, tá? Então sempre controla bem a temperatura do seu chocolate, não deixa passar muito de 40 graus, 45 no máximo. E sempre que você for rederreter este ganache para trabalhar com ele, você precisa tomar cuidado com a temperatura. No micro-ondas, potência baixa, de poucos em poucos segundos, para que aquilo derreta de forma igual. Você vai misturando aos poucos e não aqueça demais. Se aquecer demais, vai separar a gordura, vai ficar talhado e você não vai conseguir utilizar aquele ganache logo em seguida. Você vai ter que bater ele de novo, esperar ele esfriar, bater de novo, até ele emulsionar. Quando eu digo a palavra emulsionar, é porque o ganache é uma emulsão. Emulsão é uma mistura de duas substâncias que na verdade não se misturam entre si, mas conseguem se manter estáveis por algum tempo. É o caso do ganache. Então a gente tem o alto teor de gordura do chocolate misturados ao alto teor de umidade de um creme de leite ou da água, por exemplo. Água e gordura não se misturam, porém, em alguns casos, conseguem se estabilizar. É o caso do ganache. Então, por isso que a gente tem esse problema de talhar, principalmente por ser um ganache com pouca umidade. Geralmente, quando um ganache é de recheio, a gente tem mais creme de leite, ou suco, ou água, e aí a gente consegue homogeneizar com mais facilidade. Então, esses são os principais pontos que a gente precisa lembrar e saber utilizar para poder ter sucesso ao fazer uma camada de ganache para blindagem. E essas regras todas valem para qualquer ganache, não só o de blindagem. Para ganache de recheio, para cobertura de bolo que termina no ganache, que é um pouco mais cremoso, para ganache de bico, para ganache para fazer trufa, tudo isso pode acontecer com qualquer um desses ganaches. É que esse ganache de blindagem especificamente pode acontecer com mais facilidade, por conta dessa diferença de gordura e umidade ser tão alta e tão diferente. Para a aplicação desse ganache no bolo, a gente vai utilizar a mesma técnica de sempre, aquelas duas espátulas que a gente sempre usa para passar ganache no bolo e o estilete que eu uso no final. Já falei 1 milhão de vezes aqui, então a gente vai passar rapidinho por essa técnica agora. Não sabe, nunca viu, não faz ideia do que eu estou falando, link aqui embaixo na descrição do vídeo, onde tem um vídeo onde eu mostro o passo a passo completo, do começo ao fim, utilizando todos esses utensílios. Então, a gente começa espalhando no bolo uma primeira camada um pouco mais fina, com o ganache um pouco mais fluido, com a espátula angulada. Terminou de espalhar esse ganache em toda a volta do meu bolo, eu vou entrar com uma segunda camada de ganache um pouquinho mais grossa, espalho bem em toda a volta do bolo, e aí então eu venho com a espátula reta de inox, retirando os excessos, lembrando sempre de encostar essa espátula no tabuleiro para que ela permaneça com um ângulo de 90 graus, que é o que vai me guiar e me dar o formato exato desse bolo com a retidão que a gente precisa.
Terminou de fazer toda a lateral, a gente acerta a parte do topo que tem as rebarbas com o uso do estilete e aí então a gente parte para a cobertura de pasta americana e decoração assim que esse ganache secar. Então aqui eu fiz uma recapitulação bem rápida dos passos que a gente utiliza para cobrir um bolo de ganache para blindagem. Então, como eu disse, link na descrição do vídeo para um vídeo mais completo, onde eu explico passo a passo dessa técnica, você vai ver ele em vídeo bonitinho, passo a passo. E aí, a gente parte para a decoração do bolo, que vai ser uma decoração aí com os corações, uma coisa meio apaixonada, porém muito elegante, porque o Dia dos Namorados está chegando e eu resolvi utilizar essa temática neste bolo para a gente poder começar a sentir já todo esse amor que está no ar e também treinar técnicas que vão nos ajudar a usar esse tema que está chegando e a gente pode utilizar ao nosso favor. Nós confeiteiros podemos vender também nessa época do ano bolos e doces com esse tema, então eu aproveitei e utilizei como desculpa o tema Dia dos Namorados para a gente fazer essa minissérie. Mas essa técnica de decoração que nós vamos começar vai ser só no próximo vídeo desta minissérie. Então por hoje a gente vai ficando por aqui. Já fizemos a massa, o recheio, a montagem, a camada de ganache para blindagem e no próximo episódio dessa minissérie a gente vai dar continuidade, começando a decoração deste bolo. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve nesse canal e compartilha este vídeo e este canal com quem você sabe que pode gostar desse tipo de conteúdo que a gente faz aqui. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, onde eu posto conteúdo de confeitaria toda semana, e entra no meu grupo do Telegram, clicando no link aqui embaixo na descrição, onde eu posto apostilas com as medidas dos preparos que a gente faz aqui no canal, e vocês tanto me pedem. Lá eu posto apostilinhas, esqueminhas com as medidas das receitas que a gente tem aqui no canal, fora outras novidades, dicas, técnicas e coisas mais. Quem quer saber o que é, entra lá, é de graça, não tem que pagar nada, você tem acesso a tudo. Então a gente se vê no próximo vídeo, aqui nesse canal, todas as quartas e sábados, ao meio-dia. Um beijo pra todo mundo e até lá!